das aulas, objeto direto. Estes verbos, prevenir, avisar, informar, quando transitivos diretos e indiretos, podem usar pessoa para objeto direto e coisa para objeto indireto e vice-versa. Acompanhe na tela aí como fica. Prevenir alguém de alguma coisa. Veja que o alguém é objeto direto, de alguma coisa é objeto indireto. Prevenir a alguém alguma coisa, ao contrário. A alguém é objeto indireto, alguma coisa é objeto direto. Avisar alguém de alguma coisa. O alguém é objeto direto, o de alguma coisa é objeto indireto. Avisar a alguém alguma coisa. O a alguém passa a ser objeto indireto e alguma coisa é objeto direto. Informar alguém de alguma coisa. Quem informa, informa alguém de alguma coisa. Informar a alguém alguma coisa. O a alguém é objeto indireto e alguma coisa é objeto direto. Dois verbos transitivos diretos podem ser acompanhados de apenas um objeto direto. Assim como dois verbos transitivos indiretos podem ser acompanhados de apenas um objeto indireto. Então, se você tem dois verbos iguais, você usa só um objeto. Veja aí os exemplos. Nesse primeiro caso aí, ó, você diz assim, fiz e corrigi os exercícios. Fazer e corrigir são verbos transitivos diretos, exercícios, objeto direto. Perdoei e agradeci a meus colegas. Os dois, perdoar e agradecer, são verbos transitivos indiretos. Então, você tem um só objeto. No entanto, dois verbos diferentes, um transitivo direto e outro transitivo indireto, ou o contrário, não podem ser acompanhados de apenas um objeto. É necessário dar a cada um deles o seu objeto correspondente. Veja aí como é que fica, então, a correção no nosso quadro aí. Li e gostei do livro. Está incorreto, porque li é verbo transitivo direto e gostei é verbo transitivo indireto. Então, você deve corrigir essa frase errada para li o livro e gostei dele. Você deve escrever assim, assim é o correto. E gostei do livro fica incorreto. Obedecemos e estimamos nossos pais. Está errado porque você tem verbos transitivos. Obedecer é verbo transitivo indireto e estimar é verbo transitivo direto. Você deve corrigir essa frase aí para. Veja como fica aí a correção dessa frase. Obedecemos nossos pais e os estimamos. Porque você vai usar nossos pais. Perdão, obedecemos a nossos pais, porque obedecer é verbo transitivo indireto. E os estimamos, o os é objeto direto. Ok? Atenção, tenha muita atenção e muito cuidado. Não diga e nunca escreva assim. Essa construção está sempre errada. Observe aí a frase como você comete um erro. Li o livro e gostei do mesmo. Evite usar esse do mesmo. Fica sempre incorreta nessa construção aí. Repito, somente usar o pronome mesmo se você tiver ele mesmo, ela mesma. Nesse tipo de construção, não. Então, li o livro e gostei dele. Não li o livro e gostei do mesmo, fica errado. Nesses casos, jamais use o pronome mesmo. Você deve sempre substituí-lo pelo pronome ele. Se tiver preposição, dele. Tudo bem? Continuemos, então. Não devemos também usar dois verbos transitivos indiretos ou dois intransitivos que tenham preposições diferentes, acompanhados de apenas um objeto ou apenas de uma adjunta adverbial. Nesses casos, você deve separar. Você separa, dando a cada verbo o seu complemento correspondente. Dois verbos juntos, mas com preposições diferentes, serão sempre acompanhados de objetos diferentes e adjuntos adverbiais também diferentes. Nestes casos, usamos o pronome ele ou a locução adverbial de lá. Veja exemplos aí no nosso quadro. Assisti e gostei da aula. Está errado. Você deve dizer, assisti à aula e gostei dela. Entrei e saí da sala. Está errado, porque o entrar, quem entra, entra em algum lugar e quem sai, sai de algum lugar. Então, você deve corrigir para entrei na sala e saí de lá.
ou entrei na sala e de lá saí. Evite sempre o pronome mesmo aí nessas construções. Esse pronome mesmo aí, ele empobrece o seu texto. Veja como fica ruim e incorreta esta construção, então, com o pronome mesmo. Veja essa frase aí no nosso quadro. Assisti e gostei da mesma. Seu texto, sua construção fica empobrecida. Entrei e saí da mesma. Então fica empobrecida aí a sua frase. Falemos agora do emprego dos pronomes relativos. São os pronomes que substituem coisas ou pessoas. Esses pronomes relativos você evita a repetição das coisas e das pessoas. Eles serão sempre, esses pronomes relativos, precedidos de preposição, sempre que os verbos que os acompanham exigirem preposição. Você deve acompanhar aí a regência do verbo, descobrir se o verbo pede preposição ou não. Se pedir, você vai usar. Veja esse exemplo aí. Girafas, o sabor de que a gente gosta. Sem esse de aí, a construção fica incorreta. Avoline, o óleo em que os motoristas confiam. Sem o em, fica errado. Observe nesses exemplos de propaganda, esses dois que citamos, que os verbos gostar e confiar exigem as preposições de e em, respectivamente, usadas antes do pronome relativo que. Observações importantes sobre a regência com os pronomes relativos. O pronome relativo que poderá ser usado com ou sem preposição para substituir coisas. Então, o que você pode usar com preposição ou sem preposição, mas o pronome quem sempre com preposição. Veja aí no nosso quadro como ficam os exemplos. Os livros que compramos nos ensinaram a lição. Veja que o verbo comprar não pede preposição. O dinheiro de que precisávamos não veio. Veja aí que o verbo precisar, quem precisa, precisa de. As pessoas que cumprimentamos são nossos amigos de infância. Veja lá, usamos o verbo cumprimentar sem preposição. E o quezinho lá também aparece sem a preposição. Os alunos a quem assistimos obtiveram êxito. Veja que agora quem assiste, assiste-á. Então não usamos o pronome que, usamos o pronome quem. Os pronomes relativos que e quem poderão ser substituídos pelo pronome relativo, pelo também pronome relativo o qual, usando-se sempre a mesma preposição exigida pelo verbo. Então você vai lá, vê qual é o verbo, qual a preposição que ele pede e coloca essa preposição. Nesses exemplos anteriores aí, substituiremos o pronome que e quem pelo pronome relativo o qual. Dá uma olhadinha como é que fica a frase. Os livros os quais compramos nos ensinaram a lição. Veja que o verbo comprar não pede preposição. Já agora, olha a preposição aí. O dinheiro do qual precisávamos não veio. Quem precisa, precisa de. De mais o qual, do qual. As pessoas às quais cumprimentamos são nossos amigos de infância. Aí não precisa de preposição. Os alunos aos quais assistimos obtiveram êxito. Veja aí a preposição a mais os quais, aos quais. Atenção, deve-se usar o pronome relativo composto o qual, esse pronome relativo o qual, com as preposições que tenham mais de uma sílaba, conforme, contra, segundo, consoante, durante, mediante, etc. E com as locuções prepositivas. Veja aí, então, como ficaria a construção com o pronome relativo o qual. O período durante o qual nos mantivemos firmes foi longo. A ordem contra a qual lutamos é absurda. As pessoas ao lado das quais assistimos ao filme. Está vendo? As pessoas ao lado das. Essa locução aí você usa as quais. Ao lado das quais assistimos ao filme. Se comportaram bem. Pronome relativo cujo, você deve tomar alguns cuidados com ele. O maior cuidado é que o pronome relativo cujo não aceita artigo, nem antes dele, nem depois dele. Então veja aí no nosso quadro como é a construção com o pronome relativo. O regulamento cuja aplicação não se deu será totalmente revisto. Você não pode dizer a cuja aplicação. Os documentos cujos rascunhos rasgamos foram enviados ao banco para nova apreciação.
Veja que no cujos aí a gente não usa o artigo. Evite sempre o uso de cujo ou, cuja. Usar o artigo com esses pronomes. Nunca, nunca use. É comum a confusão de artigo com preposição. A preposição ali colocada antes do pronome relativo, cujo. Se o verbo exigir, você tem que usar. E normalmente as pessoas não usam achando que essa preposição é o artigo. Não confunda. Observe a frase. A lei a cuja regulamentação me refiro foi revogada. Veja que aí é a cuja, porque o verbo é referir. Quem se refere a. Então, você deve usar a preposição. Esse a que vem aí antes do pronome relativo cujo não é artigo, e sim preposição, exigida pelo verbo referir-se. Referir-se a alguma coisa. Se somarmos as preposições a, de e em ao pronome relativo onde, teremos aonde, donde e onde, respectivamente. A mais onde, aonde, de mais onde, donde. E em mais onde, simplesmente. Veja no nosso quadro como é que fica, então, como fica a construção. O lugar aonde iremos é desconhecido, porque o verbo ir rege e pede a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. As cidades de onde vem o sem terra foi invadida pela polícia. Veja que aí quem vem, vem de algum lugar. A casa onde moramos é limpa. Quem mora, mora em algum lugar. Então, você usa onde. Se estabelecemos uma diferença entre a preposição a e a preposição em, veremos que o a deve ser usado com verbos que indicam movimento e em com verbos que indicam permanência. Então, o a dá uma ideia de movimento e o em dá uma ideia de permanência. Acompanhe. As cidades a que nos dirigimos ficam próximas do centro de BH. Veja que quem se dirige a algum lugar. Os locais a que chegaremos esta noite têm bons hotéis. Veja o a aí, ó. Verbo chegar, quem chega, chega a. As empresas em que trabalhamos são particulares. Veja o verbo trabalhar. Quem trabalha, trabalha em. Os bairros em que moramos não têm prefeitura. Olha o verbo morar. Quem mora, mora em. Agora, atenção à regência dos seguintes verbos. Você deve tomar cuidado aí com a regência desses verbos. As pessoas usam aí indevidamente a preposição a. Esses verbos exigem a preposição em. Os verbos são morar, residir, domiciliar, localizar, situar-se, esse verbo aí é pronominal, e o verbo assistir. Até o verbo assistir aí também, o verbo assistir com o sentido de morar. Vejam que esses verbos não aceitam a preposição a. São todos acompanhados de adjunta adverbial. Essa adjunta adverbial de lugar aí. Usando sempre a preposição em, nunca a preposição a. Isso é um erro comum aí nos textos no serviço público. O servidor reside na QNL 23, casa 10. Veja que reside na, em mais a. As pessoas escrevem o servidor reside a QNL 23. Isso está errado. Corrija para os servidores residem na. A fábrica de brinquedos situa-se na Rua dos Mercenários. Acho que aí é correto. Na, em mais a. Se você escrevesse a fábrica de brinquedos situa-se a Rua dos Mercenários, até com crase as pessoas colocam, essa construção fica errada. Porque o situar aí pede a preposição em. O pronome relativo quanto virá geralmente precedido do pronome indefinido tudo. Então, quando você usar o quanto, você vai usar o tudo ali antes dele, que é o pronome indefinido. Veja, mudaram e levaram tudo quanto foi de coisas. Então, você deve usar tudo quanto. Obrigado e até a próxima aula.